O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 29 de março de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com nosso novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje vamos falar sobre a Argentina, que lembrou nesta terça-feira os 50 anos da ditadura militar. A justificativa de Kim Jong-un para não abrir mão da bomba atômica. As difíceis negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio. O futuro que está sendo projetado para Cuba. NASA retoma as viagens espaciais. E uma reflexão sobre essa questão de um país possuir a bomba atômica. Nesta terça-feira, 24, milhares de argentinos saíram às ruas para marcar os 50 anos do golpe de Estado de 1976, que inaugurou no país vizinho a ditadura mais cruel e com maior número de vítimas de todas aquelas do Cone Sul. Calcula-se entre 20 mil e 30 mil pessoas mortas ou desaparecidas no período de 1976 a 1983. Meio século depois, a data impacta e divide. Para uma geração que nasceu depois da volta da democracia, mais da metade da população argentina, o passado já não carrega o peso de uma vivência direta, mas de um relato transmitido, distante, embora muito atualizado pela retórica da militância esquerdista e kirchnerista. Com efeito, os atos desta terça-feira reuniram milhares de pessoas nas ruas de Buenos Aires, com mobilizações organizadas por diferentes setores. Dezenas de milhares de pessoas saíram em passeata nesta terça-feira em Buenos Aires, 50 anos após o golpe de Estado que instaurou na Argentina uma ditadura. Sob o lema Nunca Mais, que marcou gerações, a manifestação se estendeu ao longo do quilômetro que separa a Praça de Maio da Avenida 9 de Julho e também tomava ruas vizinhas. Em um ambiente festivo e em meio a cartazes que exibiam a frase "Não nos venceram", balões brancos com fotos dos desaparecidos foram soltos. Órgãos de defesa dos direitos humanos calculam que a ditadura tenha deixado 30 mil desaparecidos, um número que o governo considera menor que 9 mil. As avós da Praça de Maio restituíram a identidade de 140 netos sequestrados, ainda bebês, ou que nasceram em cativeiro. Estima-se mais de 300 os que ainda precisam ser encontrados.
O golpe cívico-militar de 1976 derrubou Isabel Perón e instaurou uma ditadura que governou até 1983, levando a desaparecimentos, torturas, sequestros de bebês, além de forçar milhares de pessoas a partir para o exílio. Os argentinos vivem uma disputa política sobre como essa violência é narrada, depois que o presidente Javier Milei questionou consensos estabelecidos desde o retorno da democracia. O governo afirma que houve uma guerra entre os dois lados, em que excessos foram cometidos, referindo-se às guerrilhas e relativizando o papel dos militares. A Argentina se diferencia das outras ditaduras do Cone Sul por sua brutalidade, pelo número de vítimas e por crueldades como os voos da morte, em que os chamados subversivos eram jogados no Rio da Prata, sedados e com pesos atados aos pés, para que logo afundassem e jamais fossem recuperados. Por outro lado, também se trata do país que mais julgou seus repressores. Dos que restaram, muitos continuam atrás das grades, mesmo tendo passado dos 90 anos. Os julgamentos foram rápidos. A derrota das Forças Armadas na Guerra das Malvinas, em 1982, contra o Reino Unido, desprestigiou os fardados e acelerou o famoso julgamento das juntas, em que os repressores, assim como os guerrilheiros que cometeram crimes contra a humanidade, foram julgados e condenados, ainda do governo de Raul Alfonsín, que se estendeu de 1983 a 1989. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Luiz Moreno Ocampo, promotor assistente de julgamento das juntas e ex-procurador do Tribunal Penal Internacional, diz que a Argentina é um caso único. Mas isso só ocorreu porque as atrocidades foram repercutidas mundialmente por meio de organismos internacionais, das gestões de Jimmy Carter nos Estados Unidos e dos ativistas, que no exílio deram visibilidade a elas, afirma o advogado vivido no filme Argentina 1985 pelo ator Peter Lanzani. Hoje a Argentina é um case, no sentido de ter rapidamente e até hoje mantido atrás das grades repressores de alto e menor grau, diz Ocampo. A Argentina condenou e aprisionou mais de 900 repressores dos mais distintos escalões. Jorge Rafael Videla, que viveu de 1925 a 2013, líder da primeira junta ditatorial, morreu na cadeia. Porém, esses avanços convivem com outros fenômenos. A ausência de uma autocrítica mais profunda sobre o que ocorreu, cujas consequências ainda atravessam a política do país. Segundo o historiador Federico Lorenz, esse distanciamento geracional não é em si um problema. O desafio está em evitar que a data se transforme em um ritual desconectado do presente. Não se trata de sacralizar o 24 de março, mas de entender de que maneira o que aconteceu continua influenciando na sociedade argentina. Essa influência é mais profunda do que costuma parecer em leituras ligeiras. A democracia argentina foi construída sobre as bases deixadas pela ditadura e sob suas limitações. O período marcou o ponto mais extremo de um processo de autodestruição política, em que um setor buscou se impor sobre outro por meio da violência. Muitas dessas marcas permanecem, ainda que nem sempre sejam reconhecidas como tal. O historiador vê ainda outro efeito dessa memória incompleta, a ausência de uma autocrítica mais profunda, especialmente no campo progressista. Contribuiu para cristalizar identidades políticas e alimentar uma lógica de polarização. Isso não significa que nada tenha sido feito. Ao contrário,
a Argentina avançou mais do que a memória dos países na memória institucional sobre o período. Prova disso é a sobrevivência de entidades dedicadas a remontar os abusos da época, como a equipe de antropologia forense, que até hoje busca e faz trabalho de reconhecimento de ossos há décadas abandonados. A Fundação HIJOS, formada por filhos desaparecidos, além das mães e avós da Praça de Maio. Enfim, vale lembrar esses 50 anos para fortalecer a convicção de que a Argentina nunca mais voltará a passar por um período nefasto como viveu durante a sua ditadura militar. A seguir, a justificativa de Kim Jong-un para não abrir mão da bomba atômica. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã cedeu sob a alegação de que o país dos ayatolás estava se preparando para ter a bomba atômica. Pois outro inimigo em potencial, a Coreia do Norte, também está no mesmo caminho. Segundo o pronunciamento feito na Assembleia Popular Suprema nesta segunda-feira, o ditador do país, Kim Jong-un, disse que o seu país não abrirá mão de seu arsenal nuclear. Ao apresentar as prioridades políticas do regime, o líder disse que o país seguirá fortalecendo seu status nuclear de forma irreversível. Sinalizou que pretende intensificar a retórica contra a Coreia do Sul, quem também acusou os Estados Unidos de praticar terrorismo de Estado, em referência à guerra contra o Irã. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o status nuclear do país é irreversível e alertou que a Coreia do Sul pode pagar um preço implacável em caso de provocação. A declaração foi feita durante discurso no parlamento, em meio ao endurecimento do tom de Pyongyang na região. Segundo Kim, o país continuará fortalecendo seu arsenal nuclear como forma de garantir segurança e soberania, rejeitando qualquer possibilidade de desarmamento em troca de benefícios econômicos ou acordos internacionais. O regime também classificou a Coreia do Sul como um estado mais hostil, elevando ainda mais a tensão entre os dois países. O discurso também incluiu a apresentação de um novo plano econômico de 5 anos, que prevê aumento nos investimentos em defesa e no programa nuclear. A fala reforça a estratégia do governo norte-coreano de manter o poder militar com o eixo central em um cenário de crescente instabilidade global. Continuaremos a consolidar firmemente nosso status como um Estado com armas nucleares como um caminho irreversível, ao mesmo tempo em que intensificamos agressivamente nossa luta contra forças hostis, disse o ditador. Apesar de sanções e isolamento diplomático, a Coreia do Norte é considerada hoje uma potência nuclear consolidada, com dezenas de ogivas e capacidade de produzir muitas outras. O regime também tem investido em sistemas de lançamento mais avançados, como mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido, que podem ser acionados rapidamente. Recentemente reconduzido para chefiar a Comissão de Assuntos de Estado, principal órgão de poder no país, Kim endureceu o tom contra Seul,
designaremos a Coreia do Sul como o estado mais hostil e lidaremos com ela, rejeitando-a por completo, disse ele. O líder ainda afirmou que Pyongyang fará o país vizinho pagar sem piedade por qualquer ação considerada hostil. A declaração ocorre apesar das tentativas de aproximação do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, que assumiu o cargo em junho e tem defendido diálogo sem pré-condições. Kim rejeitou a ideia de que o desarmamento nuclear poderia ser trocado por benefícios econômicos ou garantias de segurança, afirmando que a Coreia do Norte já provou que manter forças nucleares enquanto busca o desenvolvimento é a escolha estratégica correta. A realidade mundial atual, onde a dignidade e os direitos de estados soberanos são impiedosamente violados por força e violência unilaterais, ensina claramente qual é a verdadeira garantia da existência e da paz de um Estado, disse Kim. Analistas na Coreia do Sul afirmaram que os comentários são uma crítica indireta à ação militar dos americanos contra Teherã. Essas falas reforçam o argumento de longa data de Pyongyang de que as armas nucleares são essenciais para dissuadir intervenções externas e salvaguardar a sobrevivência do regime, disse Young Muk-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos. A Casa Azul, sede da presidência sul-coreana, disse nesta terça-feira que as declarações de Kim são indesejáveis para a coexistência pacífica, informou a agência de notícias Yonhap. Além da política de segurança, Kim delineou prioridades econômicas, anunciando um plano de desenvolvimento de 5 anos, focado na modernização da indústria, no aumento da produção de eletricidade e carvão, na elevação da produção de alimentos e na expansão da construção habitacional. A Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo, com uma economia sob fortes sanções e escassez crônica que deixou grande parte de sua população dependente de rações estatais e mercados informais, segundo avaliações de organismos internacionais. Os parlamentares também aprovaram um orçamento estatal para 2026 que eleva os gastos com defesa para 15,8%. com recursos explicitamente alocados para expandir a dissuasão nuclear e a capacidade de combate, de acordo com um relatório orçamentário separado divulgado na sessão. A Assembleia ouviu uma mensagem de congratulações do presidente russo Vladimir Putin, que elogiou a liderança de Kim e prometeu aprofundar a parceria estratégica abrangente entre Moscou e Pyongyang. A seguir, as difíceis negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O presidente Donald Trump tem se caracterizado ao longo de sua vida, tanto profissional como política, pela teoria do morde e assopra, ou de dar uma paulada e depois fazer um carinho. Na sua condução da atual guerra que seu país e Israel travam contra o Irã, não tem sido diferente. Ainda no sábado 21, ameaçou atacar as instalações energéticas do Irã caso o país persa não concordasse em desobstruir o Estreito de Hormuz.
e deu prazo de 48 horas para o cumprimento de sua exigência. Lógico que o mundo ficou em tensa expectativa, devido aos estragos que a guerra está provocando, não só entre os países digladiantes, mas também entre aqueles que passaram a ser envolvidos por bombardeios ou consequências de retenção do petróleo. O prazo dado por Trump ao Irã esgotava-se nesta segunda-feira, às 20 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília. De sua parte, o Irã anunciava que, se cumprisse o prometido, ele iria atacar instalações petrolíferas e de energia, inclusive nuclear, de todos os aliados dos Estados Unidos na região. Esse termo nuclear se tornou mais apavorante. Isso porque a guerra foi deflagrada por temor ao fato de o Irã desenvolver uma bomba atômica. E agora estaríamos diante de uma explosão atômica, e não com o uso da bomba por parte de Teherã, mas pelo ataque à instalação de outro país. E este outro país é, logicamente, Israel, um país que não declara publicamente ter o artefato nuclear, mas que todo mundo sabe possui sua bomba guardada nas instalações nucleares no deserto de Negev. Imagine-se as consequências de um ataque dessa natureza. Houve também a ameaça contra as monarquias aliadas dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, as quais pressionaram fortemente o presidente Donald Trump para não concretizar a sua ameaça. Diante disso, Trump anunciou que suspendia o ataque e dava um novo prazo de 5 dias para o Irã. Ou seja, depois da mordida vinha o assopro. E, na sequência, ofereceu um plano para os ayatolás. Os Estados Unidos apresentaram, a partir do Paquistão para o Irã, ou seja, o Paquistão tem boas relações, seja com os iranianos, seja com os norte-americanos, um plano de 15 pontos que contém as exigências, os critérios necessários na visão de Donald Trump para colocar um fim a este conflito no Oriente Médio. Dentre eles, falando sobre a limitação do programa de mísseis balísticos, a finalização completa do sistema, do plano, de enriquecimento de urânio iraniano, proibindo o Irã de enriquecer urânio dentro do seu território. E o Irã disse que, primeiramente, este plano não chegou, e depois uma parte do governo disse que rejeita o plano, e que, na verdade, os Estados Unidos estão negociando com si mesmos, porque não tem nenhum tipo de conversa diplomática aberta oficialmente, de acordo com o Teherã. Isso contraria aquilo que diz o presidente Donald Trump, mas acaba mostrando de fato que essa guerra tem sido um grande desgaste político e econômico para os Estados Unidos. Decisões que foram tomadas, na visão de muitos analistas, de forma precipitada e acabaram arrastando o mundo para mais uma crise energética global, inclusive uma crise no setor de fertilizantes. Hoje, no Jornal da Manhã, trouxemos que a Rússia vai limitar a venda do nitrato de amônia, e ela que produz 40% desses fertilizantes, o que vai acabar afetando o agronegócio brasileiro em todo o mundo, também por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 25% a 30% do nitrato de amônia produzido no nosso planeta. Ou seja, uma crise generalizada, o presidente Donald Trump tentando sair deste conflito da maneira mais rápida possível, e os iranianos não dando o braço a torcer, apesar de serem aqueles com maior perdas humanas e financeiras até esse momento, com a destruição de grande parte do seu território. Por enquanto, não há indicação de que a guerra vá diminuir em breve. Autoridades israelenses dizem esperar que ela continue por semanas. Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, reconheceu que o trabalho diplomático estava em andamento, mas disse, enquanto o presidente Trump e seus negociadores explorarem essa nova possibilidade de diplomacia, a Operação Fúria Épica continua inabalável para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante-chefe e pelo Pentágono. O chefe do exército do Paquistão, Marechal de Campo Syed Hassan Munir, emergiu como o principal interlocutor entre Washington e Teherã, com o Egito e Turquia encorajando os iranianos a se engajarem de forma construtiva, informaram para o The New York Times funcionários da Casa Branca.
Acredita-se que Munir mantenha laços estreitos com a Guarda Revolucionária iraniana, colocando-o em posição de transmitir mensagens entre os lados em guerra, disseram eles. Ele recentemente entrou em contato com Mohammad Bagar Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano e ex-comandante da Guarda Revolucionária, propondo que o Paquistão sediasse conversas entre Irã e Estados Unidos. Após considerar o plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio inaceitável, o Irã enviou nesta quinta-feira sua própria proposta a Washington, com termos que, salvo uma reviravolta, não serão admitidos pelo governo de Donald Trump. Este é o cenário nebuloso das negociações iniciadas pelo republicano por meio de interlocutores, notadamente o governo do Paquistão, buscando uma saída para a confusão econômica que o conflito que iniciou com Israel gerou. Nebuloso porque ambos os lados contam histórias distintas. Trump voltou a ameaçar iranianos, estes, por sua vez, só admitiram na quarta-feira que estavam com um plano de 15 pontos do republicano em análise e eles estão nos implorando para fazer um acordo, disse Trump. Mas, publicamente, dizem que estão só olhando a nossa proposta. Errado. É melhor eles levarem a sério agora, antes que seja tarde demais, disse o dirigente norte-americano. O aquilo em questão é o ataque ao sistema de energia do país persa, uma promessa para o caso de o Irã não reabrir o Estreito de Hormuz, feita no último sábado. Fato que, em meio a essas informações, até certo ponto desencontradas, os bombardeios continuam. Israel bombardeando o Irã e o Líbano, e o Irã bombardeando Israel e as monarquias do Golfo Pérsico. A seguir, o futuro que está sendo projetado para Cuba. Palma.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Mergulhado em profunda crise de abastecimento, Cuba teve nesta semana mais 2 apagões que deixaram o país às escuras, agravando o problema da fome e da falta de medicamentos no país. Um país que está sob a mira do governo de Donald Trump, que bloqueou o envio do petróleo da Venezuela para Cuba, que era a última fonte de abastecimento da ilha. Uma ilha que agora começa a receber ajuda de alguns países para sobreviver. Um navio com ajuda humanitária chegou nesta terça-feira, 24 de março, ao porto de Havana, carregado com painéis solares, bicicletas, alimentos e medicamentos, enquanto a ilha enfrenta sucessivos apagões, colapsos na rede elétrica e agravamento da crise econômica. A embarcação faz parte da flotilha Nosso Comboio Americano para Cuba, que reúne mais de 650 participantes de 33 países e foi recebida pelo presidente Miguel Dias-Canel. O navio foi batizado de Gama 2.0, numa referência histórica ao barco que levou Fidel Castro de volta a Cuba em 1956. Entre os participantes está o ativista brasileiro Tiago Ávila, que classificou a ação como um gesto de solidariedade diante do que chamou de guerra econômica, ressaltando que a ajuda é pequena frente às necessidades da população. A crise se intensificou após o embargo energético imposto no fim de janeiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como forma de pressão política sobre o regime cubano. Segundo o governo de Cuba, o país está há 3 meses sem receber diesel, óleo combustível, gasolina, querosene de aviação e gás natural, produzindo apenas 40% do combustível de que necessita. Além da flotilha, México, China, Brasil, Itália e organizações não governamentais dos Estados Unidos também enviaram remessas de ajuda humanitária à ilha. Sob o título Cuba, a bola da vez, o site Oxford Newsletter publicou o seguinte: de acordo com o nosso Departamento de Geoestratégia, haverá uma mudança na configuração econômica de Cuba com a implantação de uma solução venezuelana para ele. Com isso, haverá grande oportunidade para empresários, consumidores e exportadores na ilha. Com uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes e uma localização estratégica no Caribe, a ilha representa um mercado de grande relevância geográfica, logística e comercial. Em um eventual cenário de abertura econômica mais ampla, Cuba poderá se transformar em uma das operações de abastecimento e reconstrução mais importantes do hemisfério. Em processos de reconstrução econômica, é comum que grande parte do financiamento, das garantias e da contratação de fornecedores esteja ligada a empresas com presença local e estrutura operacional no mercado americano. Isso significa que companhias estabelecidas nos Estados Unidos tendem a sair na frente em setores como alimentos, materiais de construção, energia, transporte, tecnologia e bens de consumo. Neste contexto, abre-se uma oportunidade estratégica para o empresário brasileiro. Se efetivamente queira participar dessa oportunidade, ele terá que construir presença nos Estados Unidos. Mais do que pensar apenas em exportar diretamente para Cuba, o momento é de construir presença nos Estados Unidos, desenvolver operação local, adequar produtos às normas regulatórias americanas e consolidar canais de distribuição. Empresas brasileiras que avançarem nessa direção poderão disputar espaço de forma muito mais competitiva, inclusive com produtos nacionalizados ou distribuídos a partir do território americano. A vantagem, continua o estudo, é evidente.
Além de participar de um eventual ciclo de expansão comercial ligado a Cuba, essas empresas também se posicionam para atender o próprio mercado americano, que segue ampliando o consumo de alimentos importados, étnicos, funcionais e diferenciados. A Flórida, por sua proximidade com o Caribe e sua forte infraestrutura portuária e logística, tende a ocupar papel central neste processo. A história econômica mostra que grandes transações geopolíticas costumam gerar janelas únicas de negócios. Se Cuba entrar em uma nova fase, haverá uma corrida por presença, contratos e fornecimento. Para empresas brasileiras, o recado é claro. Quem quiser participar do próximo grande movimento comercial da região, precisa começar a se estruturar agora. Ou seja, já há uma substancial previsão de mudança em Cuba, e com um diferencial com relação à Venezuela: a rapidez com que os negócios poderão entrar em funcionamento. A seguir, NASA retoma viagens espaciais, com missões para a Lua e para Marte. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Do final dos anos 50 até o fim da década de 1960, o mundo assistiu uma corrida espacial intensa entre Estados Unidos e a então União Soviética, que começou com o lançamento pelos soviéticos do satélite artificial Sputnik. Incrementou-se com a ida do primeiro astronauta ao espaço, o russo Yuri Gagarin. E essa corrida praticamente terminou em 1969, com a Apollo 13 realizando um histórico pouso na Lua, com o homem pisando pela primeira vez o solo do nosso satélite. Depois disso, algumas atividades ainda foram realizadas nos anos 1970, mas a corrida praticamente estancou. Agora a NASA está voltando ao espaço. Vai voltar à Lua, conforme foi anunciado nesta semana. Quem nos dá os detalhes é o Olhar Digital. E a NASA reuniu nesta terça-feira representantes de empresas aeroespaciais, autoridades internacionais e membros do Congresso dos Estados Unidos para apresentar seus planos de exploração espacial. Vamos acompanhar os detalhes agora.
Nessa terça-feira, a NASA promoveu um evento para falar dos projetos espaciais para o futuro. Durante o encontro, o administrador da agência, Jared Isaacman, reforçou que um dos principais objetivos é retornar à Lua, construir uma base lunar permanente e garantir a liderança do país no espaço. Ele afirmou que as missões lunares da NASA serão guiadas pelo programa Artemis. A Artemis 2 vai levar 4 astronautas em uma viagem ao redor da Lua, sem pouso, com lançamento previsto para abril. Programada para 2027, a Artemis 3 testará sistemas em órbita antes do pouso lunar, que ocorrerá com a Artemis 4 em 2028. A agência pretende conduzir missões com intervalos de 6 meses, usando tecnologias reutilizáveis e soluções comerciais, com o objetivo de consolidar uma presença humana contínua na Lua. Paralelamente, a NASA planeja construir uma base lunar em 3 fases. A primeira envolverá o envio de rovers, instrumentos científicos e demonstrações tecnológicas para aprimorar mobilidade, geração de energia e comunicação. Na segunda fase, será montada uma infraestrutura semi-habitável com apoio internacional, incluindo veículos exploradores da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. A última etapa terá presença humana permanente, com habitats multiuso, veículos utilitários e logística completa para operações contínuas. Ao mesmo tempo, a NASA reforçou seu compromisso com a órbita baixa da Terra, onde a Estação Espacial Internacional atua como laboratório orbital há mais de 2 décadas. A ideia é realizar uma transição gradual para estações comerciais, começando com módulos conectados ao laboratório orbital e, posteriormente, permitindo que eles operem de forma independente. Essa abordagem busca preservar a presença constante dos Estados Unidos no espaço, estimulando a economia orbital e ampliando as oportunidades para empresas privadas e parceiros internacionais, garantindo que a ciência e a inovação continuem a prosperar em órbita terrestre baixa. E no mesmo evento, a NASA apresentou um projeto que pode representar um marco na exploração espacial e promete revolucionar as missões a Marte. Vamos saber mais. A NASA está preparando o lançamento de sua primeira nave espacial interplanetária movida a energia nuclear, que levará helicópteros chamados Skyfall para Marte em 2028. Os equipamentos representam uma evolução significativa em relação aos modelos anteriores utilizados em missões marcianas. Eles foram projetados especificamente para trabalhar em conjunto com a nave nuclear, aproveitando a energia abundante disponível. A tecnologia permitirá que a espaçonave opere de forma independente por períodos muito mais longos do que as missões convencionais movidas à energia solar. Essa capacidade será fundamental para sustentar os equipamentos durante suas operações na superfície do planeta vermelho. Para a Agência Espacial dos Estados Unidos, a missão de 2028 marca uma nova era na exploração de Marte. Isso porque a combinação entre propulsão nuclear e veículos aéreos autônomos permitirá cobrir áreas muito maiores do planeta e realizar pesquisas mais detalhadas da superfície marciana. Essa será a primeira vez que a NASA utilizará a propulsão nuclear para uma missão interplanetária completa, estabelecendo precedentes importantes para futuras explorações do sistema solar. A tecnologia abre possibilidades para missões mais ambiciosas e duradouras em planetas distantes. Dessa forma, a missão de 2028 se torna um dos projetos mais avançados da Agência Espacial Norte-Americana para a próxima década. Assim é que não só para o avanço da ciência e do conhecimento espacial, a retomada do projeto da NASA se torna altamente gratificante para quem vivenciou aquele período da corrida espacial e, em especial, o momento histórico em que o homem pisou na Lua. A seguir, uma reflexão sobre a questão de um país possuir a bomba atômica. Semper regis, aute regis,
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez um pronunciamento nesta segunda-feira, 23, perante a Assembleia Popular Suprema, que deixa o que pensar quando países mais poderosos tentam convencer os menos potentes a trocar a possibilidade de ter o mais poderoso e temido artefato bélico do mundo em troca de uma suposta ajuda para sua subsistência. Esta é a proposta que os Estados Unidos têm oferecido ao norte-coreano. Este, no entanto, fez uma alegação e uma lembrança que deixam o que pensar. A alegação que ele fez é de que a bomba se constitui num poderoso fator de dissuasão. Tendo sua posse, ninguém vai se atrever a atacá-lo. E disse que, ao abrir mão do programa nuclear, você se torna vulnerável. Ele não citou, mas o exemplo que vem à mente, e é contundente, é da Ucrânia. Vale lembrar que a Ucrânia, quando conquistou sua independência em 1991, entregou para a Rússia todo o arsenal nuclear que tinha em seu território. Isto desde os tempos da União Soviética. E o fez em troca de seu reconhecimento como nação soberana por parte de Moscou e do suporte para o seu fortalecimento como um novo país. Todo mundo sabe o que se deu a 24 de fevereiro de 2022, quando, sob a denominação de exercícios militares especiais, tanques russos entraram em território ucraniano, onde estão até hoje. Daí justificar-se o pronunciamento do ditador norte-coreano.
Continuaremos a consolidar firmemente nosso status como um Estado com armas nucleares como um caminho irreversível, ao mesmo tempo em que intensificamos agressivamente nossa luta contra forças hostis, disse ele, segundo a agência estatal KCNA. Vejam que, de acordo com informação da agência AFP, apesar de sanções e isolamento diplomático, a Coreia do Norte é considerada hoje uma potência nuclear consolidada, com dezenas de ogivas e capacidade de produzir muitas outras. O regime também tem investido em sistemas de lançamento mais avançados, como mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido, que podem ser acionados rapidamente. No seu mesmo pronunciamento perante a Assembleia Popular, Kim disse o seguinte: a realidade mundial atual, onde a dignidade e os direitos de Estados soberanos são impiedosamente violados por força e violência unilaterais, ensina claramente qual é a verdadeira garantia da existência e da paz de um Estado. Uma sutil referência ao Irã. Diante desta realidade, é de se perguntar se o Irã, que está sendo bombardeado, irá concordar em abrir mão de seu programa nuclear e de seus mísseis balísticos em troca do fim da guerra. Conforme escreveu Vitória Damasceno na Folha de São Paulo, a questão maior é que o ataque ao Irã deixou para os norte-coreanos a clara mensagem de que a posse de armas nucleares é precisamente o trunfo do país para impedir que tenham o mesmo destino de outros rivais dos Estados Unidos. Sem querer, Donald Trump mandou a mensagem para Kim e ele a recebeu, continua a colunista. No entanto, incontestavelmente, a Ucrânia é hoje o exemplo mais acabado de um país que foi iludido por uma potência maior. A Ucrânia herdou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, devolvendo todas as armas à Rússia até 1996. A transferência foi formalizada pelo Memorando de Budapeste de 1994 e se dava em troca de garantias de segurança e ajuda econômica. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, na sigla em inglês, sediado em Londres, a Ucrânia entregou os seguintes armamentos: ogivas nucleares estratégicas, cerca de 1.900 projetadas para mísseis de longo alcance; armas nucleares táticas, entre 2.650 e 4.200 armas nucleares de curto alcance táticas foram enviadas para a Rússia para desmantelamento. Mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, cerca de 176 mísseis, incluindo 130 unidades de UR e 46 de RT. Bombardeiros estratégicos, aproximadamente 44 bombardeiros pesados, incluindo modelos Tu-95 e Tu-160, capazes de lançar mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear. Infraestrutura. Os silos de mísseis foram destruídos, com o último sendo desativado em 2001. Estivesse esse armamento ainda em território ucraniano, a Rússia se atreveria a fazer o que fez? Esta é a terrível conclusão a que se chega. A arma nuclear é a garantia de sobrevivência.
programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no Mundo Militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com nosso novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.